Oi pessoas, tudo bem com vocês? Meu nome é Bruna, tenho 18 anos, sou de Minas Gerais, faço graduação em Psicologia pela PUC Minas e estou no segundo período. Esse vídeo tem o intuito de compartilhar com vocês meus estudos, percepções e aprendizados na disciplina de psicometria. Lembrando que não sou especialista em nada e tudo que eu compartilhar aqui vai ser com base no que vi e entendi de modo subjetivo. Meu objetivo com o canal O Lado B das Psicologias não é declarar verdades absolutas, mas sim compartilhar um pouquinho de tudo que eu vivencio dentro da psicologia para que mais pessoas possam ter contato com essa área. Bora? O tema que eu vou falar nos próximos 3 vídeos é com relação à estatística aplicada à psicologia. O texto que a gente teve por base para poder fazer esse estudo é o texto da Laís Bertola, Psicometria e Estatística Aplicadas à Neuropsicologia Clínica, da editora Pearson. A gente leu o capítulo 2 e é com base nele que eu vou poder falar para vocês tudo que eu tô tirando aqui, tudo que eu tirei dele e tudo que eu tô colocando nos mapas de síntese que eu vou apresentar a seguir. Foi com base nesse texto, nas minhas anotações de sala e também com tudo que a professora foi falando à medida que ela foi ensinando na disciplina de psicometria relacionada à estatística, beleza? Eu dividi o tema da estatística em 3 partes, ou seja, 3 vídeos, para que possa falar de forma mais detalhada, para não ficar muito confuso, nem muito conteúdo, nem tão extenso, porque acaba que estatística é um tema meio amplo. Nesse primeiro vídeo, que é referente à parte 1, eu vou falar sobre a teoria e alguns conceitos básicos. Quando a gente vai falar sobre um tema dentro de uma área, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é a questão do objetivo. Qual que é o objetivo de estudar esse tema para a área que eu quero atuar no futuro? Aqui no caso, qual é o objetivo de estudar estatística para a área da psicologia, que é onde eu quero atuar no futuro? Bom, eu coloquei aqui que o objetivo vai ser aperfeiçoar o uso, a criação, a correção e a aplicação dos testes psicológicos. Os testes psicológicos, eles são uma ferramenta muito importante para a atuação do profissional da psicologia. Por quê? Eles que permitem que a gente realize uma mensuração do fenômeno psicológico, que é o objeto que o psicólogo vai trabalhar, né? Os fenômenos psicológicos. Dentro dessa questão dos fenômenos psicológicos, a gente pode citar, por exemplo, a memória, a atenção, memória de curto prazo, memória de longo prazo, resiliência. E tem uma questão por trás da mensuração dos fenômenos psicológicos que torna os testes psicológicos um pouco delicado. Quando a gente pensa em fenômenos psicológicos, é uma característica que é muito difícil de fazer essa mensuração, porque não é possível acessar diretamente. Não é possível você acessar diretamente a memória, as funções executivas, a capacidade de resiliência de uma pessoa. Então, a partir disso, a gente vai ter essa situação aqui. Para que a gente consiga mensurar o fenômeno psicológico, que a gente chama de construto, é preciso que a gente acesse a variável. Não é possível que a gente faça o acesso direto do construto. Então, a gente vai acessar a variável, que é chamada de variável latente, que são espécies de rastros do comportamento. Ou seja, se uma pessoa tem determinado tipo de fenômeno psicológico, o construto acaba deixando alguns rastros de comportamento, que são as variáveis latentes, que a gente observa por meio dos testes psicológicos para poder fazer a mensuração. Resumindo, se a gente mensura a variável, a gente mensura o construto. E é importante ressaltar aqui também que quanto mais abstrato for o construto, mais difícil vai ser a sua mensuração, porque mais difícil vai ser identificar possíveis variáveis que seja possível também fazer a mensuração para poder mensurar o fenômeno psicológico como um todo. Então, resumindo, aqui eu coloquei alguns outros pontos importantes que a gente precisa conseguir associar aos testes psicológicos, são pontos que a gente viu em temas passados dentro da disciplina, que a gente precisa conseguir fazer essa associação com testes psicológicos. Mas, em síntese, é muito importante que a gente tenha o conhecimento da estatística para a gente poder ter o conhecimento dos testes psicológicos, ter o uso mais apropriado dos testes psicológicos e chegar de forma mais prática, mais objetiva, de uma forma mais limpa ao fenômeno psicológico. Agora que a gente já fez uma retomada no tema que a gente tinha visto anteriormente, que era sobre os testes psicológicos, fizemos uma retomada sobre a questão da mensuração, a gente vai entender de que modo que a estatística vai se aplicar aos testes psicológicos para que seja possível fazer essas mensurações das variáveis e dizer alguma coisa sobre os fenômenos psicológicos. O primeiro ponto para se ressaltar aqui vai ser a questão dos tipos de variáveis. Basicamente, esses tipos de variáveis vão ser aquilo que os testes psicológicos vão nos fornecer como resultado, de que modo que os resultados vão se apresentar para a gente.
Basicamente, existem dois tipos de variáveis: as variáveis qualitativas e as variáveis quantitativas. No caso das variáveis qualitativas, elas vão ser variáveis nominais, elas vão dizer respeito de nomes, muitas vezes vão ser palavras e tudo mais. Logo, se são palavras, se são nomes, se é aquilo que apenas nomeia determinados itens, determinados resultados, vai ser um tipo de variável que nos permite, nos permitem fazer certas inferências mais restritas, observações mais restritas, porque acaba não sendo possível fazer cálculos a menos que elas sejam associadas a símbolos. No caso dessas variáveis, eu vou falar um pouquinho mais para frente, questão da escala, mas só para já deixar ressaltado aqui, no caso das variáveis qualitativas, a escala que vai se aplicar a elas são escalas nominais e ordinais, que são escalas pouco sofisticadas, o que reforça também essa questão de ser possível fazer uma quantidade menor de percepções, de observações, de inferências e de descrição mesmo dessas variáveis. Já no caso das variáveis quantitativas, elas vão ser aplicadas às escalas intervalar e de razão, que eu também vou falar mais para frente, mas elas vão ter outra subdivisão. Então vão ser variáveis quantitativas e elas podem ser discretas ou contínuas. As variáveis quantitativas, elas vão ser discretas quando for possível a utilização de apenas alguns valores do intervalo. E as variáveis quantitativas vão ser contínuas quando for possível a utilização de qualquer valor no intervalo. Bom, algum exemplo disso que eu posso dar vai ser a questão de, nas variáveis discretas, por exemplo, a quantidade de pessoas. Não é possível que qualquer valor seja aplicado nesse intervalo. Por quê? Pessoas, não é possível que haja meia pessoa, 0,3 pessoas, então esse intervalo apenas vai assumir valores inteiros. Logo, essas variáveis de quantidade de pessoas vai ser uma variável quantitativa discreta. Agora, no caso das variáveis quantitativas contínuas, eu posso dar, por exemplo, o exemplo de altura de pessoas. Existem pessoas com 1,50 m, 1,54 m, 1,60 m, 2 metros de altura. Logo, a altura vai permitir qualquer valor nesse intervalo, mesmo que sejam valores fracionados, valores decimais e tudo mais. Deu para entender a questão dos tipos de variáveis? Então, são variáveis qualitativas, variáveis quantitativas discretas e variáveis quantitativas contínuas, ok? Bom, pessoal, aproveitando que eu já estou aqui no assunto das escalas, eu vou falar sobre os tipos de escalas que a gente vai trabalhar dentro da estatística. São 4. Aqui eu coloquei do menos sofisticado para o mais sofisticado. Essa questão da sofisticação é com relação à possibilidade de inferências, de percepções, aquilo que eu disse anteriormente que é possível fazer com base nas variáveis. Ou seja, se são variáveis que se encaixam na escala de razão, são variáveis que eu consigo tirar mais resultados, obter mais resultados dela. E tudo isso vai dizer respeito do teste, dos resultados que vão ser fornecidos e de que modo que eu vou, entre aspas, estar tratando esses resultados para poder encaixá-los numa variável, encaixá-los numa escala e fazer as interpretações necessárias. Bom, a escala menos complexa vai ser a escala nominal. A escala nominal vai apresentar suas variáveis sem seguir nenhum tipo de ordem. As variáveis qualitativas vão entrar aqui e vão entrar também na escala ordinal. A escala ordinal, por outro lado, ela vai seguir uma ordem de classificação. Depois da escala ordinal, a gente vai ter a escala intervalar, que além de seguir a ordem de classificação, ela vai apresentar intervalo igual entre uma variável e a outra. E por fim, a gente vai ter a escala de razão, que vai apresentar intervalos iguais, ela vai seguir a ordem, mas ela também vai ter um ponto importante aqui que vai ser a presença do zero absoluto. Ela vai apresentar um zero absoluto. Então, de baixo para cima, a gente tem escalas separadas a nível de complexidade e também a nível da característica principal de cada uma. Nominal sem ordem, ordinal com ordem de classificação, intervalar com intervalos iguais e de razão com intervalos iguais e zero absoluto. Pessoas, falta apenas alguns conceitos e eu já vou encerrar essa primeira parte de estatística, então vou passar para vocês algumas observações. Bom, primeiro, eu vou deixar na legenda do vídeo o endereço do texto que eu li para produzir esse quadro de sínteses e vou deixar também o quadro de sínteses em PDF, para o caso de pessoas que possam querer reler com mais atenção, caso tenha alguma dúvida. Além disso, no final do terceiro vídeo, eu vou disponibilizar uma lista de revisão para quem quiser treinar os conceitos desse vídeo e dos outros dois, com a parte 2 e a parte 3.
E por fim, eu vou deixar também as minhas redes sociais na legenda. Quem quiser saber um pouco mais sobre a minha rotina, dicas de estudo, planejamento e sobre como eu fiz esse quadro de síntese ou mapa mental, como queiram chamar, basta me seguir no Instagram e no TikTok, lá eu mostro tudo isso para vocês e mais um pouco. E para fechar, a gente vai ter dentro da estatística uma subdivisão que é chamada de estatística inferencial. A estatística inferencial, como o próprio nome já diz, é aquela que permite que a gente faça inferências da amostra para a população. São generalização de informações que a gente obtém a partir da amostra, que a gente pode trazer também como regras ou observações para a população como um todo. Lembrando que a amostra vai ser uma parte da população. E para que a gente possa ter uma estatística inferencial confiável, é preciso que essa amostra seja uma amostra representativa. É preciso ter muito cuidado na separação da amostra para que ela não seja uma amostra tendenciosa. Amostras representativas são aquelas que apresentam variações que representam a população como um todo, evitando resultados tendenciosos, ou seja, é um recorte, mas é um recorte abrangente para que seja possível trazer essa relação da parte para o todo. Combinado? Bom, pessoal, nessa primeira parte foi isso. Eu espero que tenha dado para entender assim o principal. Caso vocês tenham alguma dúvida, alguma pergunta, algum comentário ou alguma sugestão, basta deixar aí embaixo, que assim que for possível eu vou estar lendo e respondendo para vocês, combinado? Eu espero vocês na parte 2, espero que tenha mesmo ficado claro. E foi só uma síntese, eu não dispenso de forma alguma a leitura dos textos, a presença em sala de aula e principalmente fazer exercícios e ler para poder tirar as próprias dúvidas e fazer os próprios conceitos, combinado? Até o próximo vídeo e beijos!